Graça e paz, irmãos. O texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, nos dá o seguinte relato a respeito de uma cura que Jesus realizou. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos estava doente por causa de um espírito de enfermidade. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: "Mulher, você está curada." Aí, pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: "Há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não." Então Jesus respondeu: "Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deveria ficar livre desta doença?" Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com esta resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus é sempre surpreendente. Ele está numa sinagoga no sábado, um lugar onde homens e mulheres não se misturavam. As mulheres ficavam, na maioria das sinagogas, atrás de biombos, separadas dos homens. Enfermas, então, ficariam um pouco mais atrás, na periferia de todos que ali se reuniam. E é muito curioso que o texto ele vai nos dizendo que Jesus viu aquela mulher. Uma mulher que não estava apenas numa condição inferiorizada por ser mulher, condição esta que a partir do olhar social e religioso já lhe conferia uma certa inferioridade moral, intelectual, espiritual até. Mas ela, para além disso, estava enferma, tomada por um espírito de enfermidade. Sabe, uma condição psíquica que mantinha ela encurvada, prostrada, triste, diante de todo aquele cenário que ela vivia. E há 18 anos ela estava nessa condição. Como é tão peculiar de Jesus, no meio de religiosos, no meio de gente relevante, no meio dos intérpretes e escribas da lei, e ele, como era considerado um rabino do povo, estava no centro da sinagoga, ao lado desses homens, mas a sua preocupação, o seu olhar estava na periferia. E aquela, particularmente, estava encurvada, prostrada. Jesus a curou com as suas palavras. Mas não foram só as palavras de Jesus que promoveram aquela cura. O texto diz que Jesus a tocou. E isso é muito significativo, porque um judeu jamais tocaria uma mulher. A impureza dela, a indignidade dela poderia ser conferida a ele e tornar o homem maculado pela condição daquela mulher. Mas quando Jesus a toca, ele faz o caminho inverso. Ele comunica de si a ela. Comunica a ela o seu poder, comunica a ela a sua graça, comunica a ela a sua dignidade. Porque é isso que Jesus veio fazer. Produzir uma libertação para uma sociedade onde mulheres jamais, em nenhum outro tempo, voltem a andar curvadas, prostradas, tristes, oprimidas e inferiorizadas diante dos homens, especialmente dos religiosos que adoram se apropriar de um discurso de superioridade para mantê-las em silêncio. Mas a ação libertadora do Evangelho sempre tem um preço. Porque o Evangelho é subversivo demais para ser simplesmente aceito pelos sistemas, pela religião, por aquilo que se institucionalizou como sendo verdadeiro, correto, comum, natural. E aquela mulher,
foi trazida para uma condição de tamanha importância num sábado, dentro de uma sinagoga, o lugar onde a sabedoria, a exclusividade, a primazia dos homens religiosos se evidenciavam diante das multidões. Jesus faz com que uma mulher seja o personagem central daquele sábado e daquela história. E logo os religiosos vão encontrar um modo de desqualificar, de criminalizar, de dar um sentido pejorativo ao movimento de libertação da mulher. No texto, tem um grupo que é identificado como inimigo de Jesus. Esse grupo são os homens religiosos, que querem sustentar uma ideia de superioridade que o Evangelho aboliu definitivamente. E tem um grupo que se identifica com Jesus, que se alegra com ele e que se alegra com a mulher libertada. Só que este grupo é o grupo que a religião não reconhece. É o grupo que a religião deixa de fora, também na periferia. São aqueles que os religiosos dizem não terem autoridade para falar a respeito das coisas de Deus. Mas essa gente identifica o Evangelho e sabe quando o Evangelho efetivamente é manifestação de boa nova. Esta gente, o evangelista Lucas chama de multidão. Uma gente que não tem nome, uma gente que não tem rosto, uma gente que não tem em que valer-se, se não entender que Jesus Cristo é o libertador. E nele, como Paulo diz aos Gálatas, não há servo e livre, não há grego, não há judeu, não há homem e não há mulher. Mas nesse texto, o evangelista Lucas mostra que uma frase de Jesus desconstrói todo o sistema de ideias daquele tempo. Porque vejam, eles não criticam Jesus por curar no sábado, eles criticam a mulher de ter tido a ultrajante iniciativa de ir ao encontro dele num sábado. Jesus olha para aqueles religiosos e olha para aquela mulher e a respeito dela diz: ela é filha de Abraão. Que coisa mais profunda, sabe por quê? Porque apenas os homens eram identificados como descendentes de Abraão. As mulheres, para terem direito a esta filiação, a esta herança, deveriam estar debaixo da tutela de algum destes homens circuncidados que levavam a marca da descendência de Abraão. Jesus ignora de quem ela seja esposa, Jesus ignora a quem ela pertença segundo aquela cultura. Jesus olha para ela e diz: ela é filha de Abraão. Parabéns, que Deus as abençoe, que vocês sejam mulheres que vivam de cabeça erguida, sabendo que em Jesus nenhum espírito de opressão tem poder mais sobre as suas vidas. Que vocês jamais estejam diante de qualquer que seja o homem ou poder, encurvadas como se fossem menores e inferiores, porque em Jesus a dignidade que vocês foi resgatada das mãos de Satanás para que vocês sejam bem-aventuradas. Que assim seja, para a glória de Deus. Aleluia. Amém.